Se você vai assistir o filme do Michael Jackson, eu vou te dar um spoiler. Esse filme não é sobre música, não é sobre dança, e sinceramente ele vai acrescentar pouco sobre a história do Michael Jackson que você já conhece. Esse filme é sobre um pai narcisista. E quando você entende isso, o filme muda completamente. Porque o tempo inteiro você vê um menino brilhante, tentando sobreviver emocionalmente, dentro de uma relação baseada em controle, cobrança e medo. Uma relação com um narcisista. O pai não olha o filho. Ele olha o desempenho, ele olha o resultado, ele olha o sucesso. Ele olha o quanto aquilo pode alimentar o próprio ego dele. Na psicanálise, o narcisista não ama o outro de verdade. Ele nunca amou. Ele usa o outro como extensão dele. E é exatamente isso que aparece no filme. Michael não podia ser criança, não podia errar, não podia descansar. Porque filho de pai narcisista cresce assim, tentando merecer amor. E aqui nasce uma tragédia silenciosa. A criança aprende que só tem valor quando performa, quando acerta, quando impressiona, quando entrega. E isso destrói qualquer pessoa por dentro. Porque a pessoa cresce famosa, mas nunca se sente suficiente. Cresce admirada pelos outros, mas emocionalmente faminta. E aí você começa a entender o Michael Jackson de um outro jeito, por uma outra perspectiva. A obsessão dele pela perfeição, a dificuldade de identidade, a necessidade constante de aprovação. Aquilo não era vaidade, era uma ferida de alma. Filho de narcisista vive tentando conquistar um amor que nunca chega inteiro. Porque amor de narcisista sempre tem condição, sempre depende de algo. E aqui entra a parte mais dura. O narcisista não suporta a sua autonomia. Ele precisa controlar, ele precisa invadir, ele precisa manter o outro emocionalmente preso. Por isso, muitas vezes, a única forma de sobreviver a uma relação narcisista é se afastando. Aliás, esta é a única forma. E o filme mostra exatamente isso. Michael só começa a romper, inclusive profissionalmente, quando ele consegue criar distância desse pai. Porque enquanto o narcisista tem acesso a você, ele ocupa, ele invade, ele consome, e isso vale para muita gente que estava assistindo o filme. Então esse filme não é só sobre o Michael Jackson, é sobre um vínculo narcisista e o que ele faz com a alma das pessoas. É sobre como às vezes a liberdade começa no dia em que você entende, não dá para curar uma relação narcísica permanecendo dentro dela. Vá embora.